Oi, tudo bem? Eu quero conversar com você sobre empreendedorismo social. Você já ouviu falar? É uma modalidade do empreendedorismo que vai atuar nas causas sociais, nos problemas do cotidiano. Diferente do empreendedorismo tradicional, que tem por objetivo principal o lucro, o empreendedorismo social tem por objetivo principal o impacto positivo na sociedade, seja no nível local, na comunidade, no bairro, na cidade, seja no nível mais macro, né, no nível global. Apesar desse viés social, o empreendedor social ele não é uma ONG, né? O empreendedorismo social não é uma sociedade sem fins lucrativos. Embora não seja o objetivo principal, esse negócio ele precisa ser sustentável. Então ele precisa de dinheiro, gerar recursos, gerar valor. E para fazer isso, ele vai extrair o valor através desse impacto positivo que ele vai criar na sociedade. Então, para a gente entender, né? Uma ONG, ela precisa, normalmente tira a sua renda principal de doações, né? De pessoas que são afiliadas, que doam e tal, né? Assim como uma sociedade sem fins lucrativos, né? O empreendedor social não, ele é um negócio, né? Tanto é que ele precisa de um business plan, ele precisa de um plano de negócio, né? Ele precisa ter os objetivos muito claros, né? E ele nasce de uma demanda da sociedade. Por exemplo, numa comunidade onde tem uma defasagem, um déficit educacional nas crianças, e aí alguém tem uma ideia inovadora para atender aquelas crianças e ajudar a corrigir esse déficit educacional. Ou, por exemplo, um bairro ou uma região que é mal iluminada, e aí o empreendedor ele vai criar uma solução inovadora que vai conseguir iluminar aquela região, a iluminação pública, né? E como todo e qualquer tipo de empreendedor, né, são soluções inovadoras que são mais baratas das soluções tradicionais e é a partir disso que o empreendedor social vai conseguir extrair o valor. Por exemplo, um empreendedor social ele pode, numa comunidade ou numa região, criar um ateliê, por exemplo, de costura. Então, vamos supor que tem várias pessoas ali que não têm renda e aí o empreendedor ele é um artista, um artesão, um costureiro, alguma coisa e vai ensinar essa profissão para aquelas pessoas. E aí, por meio desse trabalho em rede, ele consegue baratear o custo da operação e consegue agregar valor e gerar renda para essa comunidade local. Então, ele está criando um impacto social positivo numa comunidade, né? Isso é o empreendedor social. E a partir disso, ter o lucro e tal. Aí você vai dizer, mas é uma cooperativa. Bom, um empreendedor social ele pode criar uma cooperativa, mas não necessariamente. Na verdade, o empreendedorismo ele se concentra na inovação que ele está criando a partir de uma demanda da sociedade que não foi atendida pelo Estado, que não foi atendida pelas instituições ou que não foi atendida pelo setor privado. É interessante também que o empreendedorismo social ele começou a crescer a partir da década de 90, justamente porque começou-se a perceber, né, mesmo nos anos 2000, começou-se a perceber que o Estado não estava sendo capaz de dar as garantias sociais para todas as pessoas, né, as garantias que estavam na Constituição. Então as pessoas passaram a se organizar por elas mesmas para conseguir melhorar a qualidade de vida das pessoas. E foi aí que nasceu o empreendedorismo social. Tem um filme muito interessante que é o menino que descobriu o vento. Acho que tem no Netflix ainda, se não deletaram de lá. E é muito interessante que conta a história, né, num país da África que estava em guerra civil, como numa região onde não tinha água, né, como que eles conseguiram melhorar a plantação
né, quer dizer, não tinha água, não tinha energia, e aí um garoto ele teve uma ideia para conseguir irrigar, né, tava tentando lembrar a palavra, irrigar a plantação, né, porque nascia só aqueles milho pequenininhos assim que não dava para nada, e não tinha energia elétrica, como que fazia, né? Então ele, não vou dar os spoilers do filme, mas ele criou uma engenhoca, um negócio lá que era barato para poder gerar a energia e conseguir puxar a água do solo, né, do fundo lá do poço, para poder arar aquela terra e aí eles teriam uma colheita melhor. Quer dizer, ele resolveu um problema, uma demanda econômica de uma região e também alimentícia, né? Porque as pessoas ali iam morrer de fome. E aí um garoto, né, teve essa ideia assim fantástica. E isso pôde ser replicado para outras comunidades, em outros lugares daquele país, em outros lugares do mundo, e realmente virou uma empresa, assim, virou um empreendimento social. Né? Isso foi replicado para várias partes do mundo, né, que sofrem com escassez de água e não tem energia elétrica lá entregue na casa da pessoa. Né? Então, partiu aí de uma demanda de infraestrutura, né? Essa ideia. O garoto virou um empreendedor social. Então, para a gente entender aí o que é exatamente, né, o empreendedorismo social. Tem algumas empresas, depois vocês podem pesquisar, que também que atuam globalmente, né, no empreendedorismo social. Por exemplo, tem uma empresa que ela oferece luz para as regiões populações que não têm acesso, né, que não têm acesso à iluminação, à energia elétrica, né. É uma metodologia que capacita os moradores e mobiliza voluntários em prol de atender as necessidades dessa população. Então é parecido, né, com isso que eu falei. Eles utilizam também uma tecnologia econômica para geração de energia, né. Tem também a Tom Shoes, que é uma empresa que oferece calçados para as crianças, né? Então, eles fabricam calçados e para cada par que eles vendem, eles doam para uma criança que não tem calçado. Isso também é bom a gente ressaltar essa modalidade também, porque às vezes a gente pode confundir, né? Existem empresas que se declaram socialmente responsáveis, né? A gente vê muitos bancos fazendo isso, empresas grandes, né? Que dizem que para além daquele negócio, por exemplo, que é o banco emprestar dinheiro e tal, ele tem lá um negócio que ajuda as crianças ou alguma coisa voltado para a educação, né? Alguma linha, né, voltado para a educação. Tem muitas empresas que têm, né, esse ramo, essa linha mais voltada para o social, além do negócio principal. Isso é um tipo de empreendedorismo social, mas não chega a ser uma empresa, um empreendedor social de verdade, né? É uma empresa socialmente responsável, né? O empreendedorismo social que eu estou colocando aqui para vocês é que o próprio negócio da empresa é o social. Essa que é a principal diferença, né? Inclusive, isso gerou essas empresas que são socialmente responsáveis ou que tentam ser socialmente responsáveis com diversas ações nas áreas sociais. Isso gerou também uma demanda interessante, uma oportunidade também de negócio para os empreendedores sociais, né? Porque às vezes uma empresa ela quer, por exemplo, tem essa questão da neutralidade do carbono, não sei se vocês já ouviram falar, que baseado, né? Faça um cálculo para descobrir quanto que a empresa emite de carbono, baseado na sua produção, nos carros que ela utiliza, sei lá, faz um cálculo e fala, a gente gasta tanto de carbono. E aí a gente quer neutralizar esse carbono investindo na recuperação de florestas, investindo na manutenção de florestas ou de parques ecológicos, mas eu não tenho know-how disso. Sei lá, eu sou uma empresa que fabrica carro, enfim, eu não sei como que eu vou fazer para plantar árvore. E aí essa empresa, ela contrata uma outra empresa que ela vai ser especializada nessa área
de neutralização de carbono. Essa empresa pode ser um empreendedor social, né? Então, para você ver como que a demanda para esse tipo de negócio, ele está crescendo e tende a crescer ainda mais, porque isso é também uma demanda da sociedade, né? As pessoas, elas cobram hoje das empresas uma responsabilidade social, né? Uma responsabilidade com as pessoas, com a saúde pública, com o bem-estar social. Então, nisso há um aumento da demanda também para os empreendedores sociais. Tem um outro caso que eu achei muito interessante, eu vi no Globo Repórter esses dias, duas moças que elas criavam abelhas. Então, ela pegou o casal lá, não sei se é o casal, mas enfim, de abelhas, colocou na caixinha lá, multiplicava as abelhas, aí depois ela dividia aquilo lá, virava duas colmeias, né? E aí ela pegava essa colmeia e ela vendia, né, por um preço módico lá, só para, como eu falei, para continuar sustentando o seu negócio. Ela vendia isso para o vizinho, uma outra pessoa do bairro lá, para também fazer isso. Mas para que a pessoa compra abelha? Para fazer mel? Pode ser para fazer mel, mas também não era a produção de mel o objetivo delas. O objetivo delas é aumentar o número de abelhas, visto que as abelhas têm diminuído, né? A população de abelhas no mundo tem diminuído devido a agrotóxicos, devido a um monte de coisa. E isso acaba sendo um perigo, né, para a gente, porque as abelhas são as principais polinizadoras das plantas, que é da onde a gente tira o nosso alimento, né, os nossos alimentos das plantas. Então é muito importante que existam abelhas voando por aí, né? Eu não mato abelhas mais. Então, se eu vejo, eu dou um jeito se eu vejo ela aqui em casa, que eu dou um jeito de salvar ela para os gatos não comer ela, né? Então, as abelhas, elas são muito importantes, né? E isso é um negócio também, um empreendedorismo social, né? Porque ela está multiplicando aquelas colmeias, causando um impacto socioambiental positivo e criou um negócio sustentável, super interessante, né? É a mesma coisa também dessas hortas urbanas, não sei se vocês já viram, né? Pessoas que pegam alguns espaços de terra que muitas vezes são improdutivos dentro das cidades mesmo. Às vezes tem aqueles lugares onde é muito comum isso em alguns grandes centros urbanos, aqueles lugares onde tem as grandes antenas de energia, e aí embaixo tem aquele terreno lá que ninguém usa para nada, né? E aí é feita uma parceria e tal, e ali planta-se alimentos e tal, e isso é vendido na feira, né? As hortas urbanas. Tem também os casos das pessoas que plantam em casa e trocam essas mudas, trocam também os alimentos que nascem lá nas hortas residenciais, né? São outras modalidades aí de empreendedorismo dentro das cidades, né? Então, o universo disso é imenso, né? É muito vasto. Basta você identificar uma demanda, identificar um problema e aí você trazer uma solução inovadora, barata e que seja sustentável para o seu negócio, né? É muito importante dizer isso, né? Frisar isso, que o empreendedor social, ele é como se fosse um empresário, né? Então, assim, é um empresário na realidade, né? É um negócio mesmo, né? Então, é muito importante que se faça um plano de negócio, que se faça um business plan lá, né? Tem que ter o objetivo, né? Ou os objetivos do empreendedorismo ali, daquela empresa. Tem que identificar direitinho a oportunidade, identificar também as necessidades, né? Quantas pessoas você vai precisar para trabalhar, quais são os recursos que você vai precisar, e recursos é tudo, né? É material, também envolve pessoas, envolve dinheiro, né? E aí como você vai fazer a captação desse dinheiro, qual é a perspectiva, né, de ganhos nesse negócio no primeiro ano, por exemplo? Porque às vezes você quer montar um negócio e você quer pegar um empréstimo, um negócio como qualquer outro. Você quer ir no banco pegar um empréstimo para começar. E aí, no banco, eles vão pedir para você qual é o seu plano, né? O que você vai apresentar, né? Então, tem algumas dicas que são muito importantes para quem quer começar
a ser um empreendedor social. Não sei se esse é o seu caso, né? Então é muito importante também definir qual é o seu público-alvo, né? Por qualquer coisa que a gente vai fazer, né? A gente aprende isso em marketing, aprende isso também em negócios, que a gente tem que ter definido qual é a... Hoje em dia não fala mais público-alvo, né? Fala a persona, né? Então qual que é aquela pessoa que você imagina na sua cabeça que vai adquirir o seu produto ou que vai ser o alvo da sua... que vai ser o alvo da sua solução, né? Da sua inovação, né? O projeto, e aí sim, aí você vai elaborar esse projeto, qual é a equipe que você vai trabalhar e tal, né? E outra coisa muito importante também, que é a comunicação. Como você vai apresentar esse negócio, como que você vai apresentar esse produto ou esse serviço para as pessoas, né? De que maneira você vai divulgar isso nas redes sociais? Você vai patrocinar posts ou você vai divulgar no boca a boca, só para os amigos, entre amigos dos amigos? Então, isso também tem que estar muito claro para você, né? Como que vai ser esse plano de comunicação do seu negócio, né? E aí também depois você tem que ter um controle, né, daquilo que está acontecendo, né? Se você se está indo de acordo com o plano que você estabeleceu, né? E aí ver o feedback das pessoas, se está sendo positivo ou não, o que você pode mudar, o que você pode melhorar, né? É uma coisa assim que tem que ser, tem que ter esse respaldo das pessoas que você está trabalhando, né? Esses clientes, né? Que na verdade eu não sei se a gente pode chamar de clientes, mas eles são clientes, né? Mas são as pessoas que você está trocando ali o seu, dentro da modalidade de negócio que você escolher dentro do empreendedorismo social. Eu espero que tenha dado uma luz sobre o que significa, sobre o que é empreendedorismo social e espero que você também até se interesse por isso, né? Porque eu acho que o empreendedorismo social, ele é meio que o futuro, na verdade é o presente, né? E ele vai se fazer cada vez mais presente na nossa sociedade, do ponto de vista que muitos problemas sociais, assim, o Estado não tem tido a capacidade de dar conta. Então as pessoas elas têm que meio que criar as coisas, né? As comunidades locais, as próprias sociedades civil organizada, criar essas coisas para poder melhorar, né, a qualidade de vida das pessoas e também tirar dali o lucro para que todos possam viver bem, né? Você vê só, né? Hoje a gente está nessa situação da pandemia, uma situação terrível. E embora essa situação seja tão dramática, né? E a gente não tem, em diversas situações, a gente não teve um respaldo do governo, né? E tantas pessoas aí passando necessidade e tal. E mesmo assim, né? O brasileiro muito criativo, eu acho que o brasileiro é um dos povos mais criativos do mundo, né? Muitas pessoas conseguiram empreender na pandemia, né? Eu acho assim incrível isso, né? Pessoas heróicas assim. E muitos deles empreendedores sociais, né? Que diante da necessidade, da demanda ali social, conseguiu criar alguma coisa inovadora e tal, que gerasse valor para quem está empreendendo e também para a comunidade, para a sociedade. Eu acho que isso é o ponto principal, né? O empreendedor social, ele gera valor para si e para a comunidade também, seja ela local ou global. Obrigado. Esse foi o vídeo sobre empreendedorismo social. Até a próxima.